Muito bem, boa noite. Peguei vocês desprevenidos, né? Vou dar mais uma chance. Boa noite. É muito bom estar aqui com vocês nessa quarta-feira, no oásis da semana, quando a gente dedica um tempinho para estar na casa de Deus, momentos de oração, e a gente pode encontrar os amigos e poder louvar o Senhor, estudar a palavra dEle, a palavra de Deus. Isso realmente é muito bom, deixa a gente recuperado. Não sei como que está sendo a tua semana até aqui, mas de certa forma todos nós estamos numa semana um pouco ansiosa, né? Diante aí de uma eleição, domingo vai ser o dia das eleições, e com certeza tem muita gente ansiosa. O que vai acontecer com o nosso Brasil? Vamos aí colocar nas mãos de Deus, entregar, né, nas mãos dele, e com certeza vai acontecer o melhor. Mas nós estamos aqui, e com certeza Deus tem uma mensagem especial para mim nessa noite, para você nessa noite, que realmente o nosso coração possa se aproximar dele e que nessa noite a gente possa também tomar algumas decisões. Quero cumprimentar você que está nos assistindo também pela internet. Sempre temos aí muita gente, né, assistindo através do Facebook, através do YouTube. Continuem conosco até o final, Deus também tem uma bênção para você. Muito bem, nessa noite nós vamos iniciar uma série de 3 quartas-feiras. Nós tivemos aí uma série que se encerrou quarta-feira passada, a série do pastor Paulo. Foi muito legal, onde ele esteve aí durante 3 quartas-feiras conosco. E hoje eu vou começar com vocês uma outra série. Estaremos aqui hoje, no dia 10 e no dia 17. E nós vamos trabalhar um tema que, de certa forma, ele é um tema simples, que de certa forma a gente ouve aqui e ali, geralmente é um tema que é abordado, mas que sempre há muita confusão, que é a obra da salvação. A gente vai falar um pouquinho sobre salvação. Existe muita confusão, muita dúvida em torno desse tema. O que é a salvação? Como funciona a salvação? E às vezes a gente vive uma vida assim um pouco aprisionada diante do que a gente compreende por salvação. Talvez até ali meio escravizado com a sensação de que não estou salvo, ou alguma coisa do tipo. Então nós vamos falar um pouquinho nessas 3 quartas sobre salvação. E eu queria fazer uma pergunta para vocês nessa noite, que é uma pergunta assim clássica quando a gente vai falar sobre esse tema. Mas eu quero fazer aqui novamente para você pensar, para a gente introduzir o tema. Se eu perguntasse para você agora, para vocês, para a igreja, você que está assistindo a gente também, você tem certeza que você está salvo? Se você fosse avaliar a sua vida agora, o que você me diria? Você está salvo? Agora deixa eu fazer uma pergunta um pouco mais difícil. Se Jesus voltasse agora, se os céus se rasgassem, como a gente tem aqui ilustrado, e Jesus aparecesse nas nuvens dos céus, e ele fosse diante de você, ou você comparecesse diante dele, você estaria salvo? Se Jesus voltasse hoje, você iria para o céu? Deixa eu ver as mãos, deixa eu pesquisar aqui com vocês. Quantos acham que se Jesus voltasse agora, tem certeza, ou melhor, acham ou não, quantos têm certeza, se Jesus voltasse agora, eu estaria entre os salvos? Quantos aqui acham? Deixa eu ver as mãos. Levanta as mãos. Olha, tem, deixa eu ver, uma conta bem por cima, assim, uns 35%, uns 40%. É uma pergunta difícil, é uma pergunta para a gente pensar mesmo. Eu mesmo, quando já me fiz essa pergunta, de vez em quando vem a dúvida. Bom, existe muita dúvida quanto a isso. A gente não entende direito como funciona a salvação. Para fazer um teste um pouco mais preciso ainda, eu vou fazer 6 perguntas para vocês. E são perguntas, na verdade não são perguntas, são afirmações. Quero testar para ver o nível de conhecimento sobre a salvação que você tem. São 6 afirmações, vão aparecer na tela já, eu vou colocar para vocês. E você vai fazer o seguinte, você vai pegar a sua mão, as 2 mãos, tá?
Pega a mão direita, pega a mão esquerda. Quando você lê a afirmação, se a resposta for verdadeira, se aquela afirmação for verdadeira, você vai marcar um dedo aqui na mão direita, tá bom? Se for falsa, você vai marcar na mão esquerda, tá? Então vamos recapitular. Se a resposta for verdadeira, você vai marcar qual mão? Direita, tá? Direita. Se a resposta for falsa, você vai marcar qual mão? Esquerda, tá bom? Então, presta atenção aí, a afirmação não é assim tão simples. Vamos lá. A primeira afirmação. Está aí na tela, estão vendo? Está aparecendo? Eu vou fazer, então, presta bem atenção. Diz assim: somos salvos por uma combinação de fé e obras. Fé no sacrifício de Cristo e obras de obediência aos mandamentos de Deus. Você acha que essa afirmação é verdadeira ou falsa? Se for verdadeira, mão direita. Se for falsa, mão esquerda. Vai marcando aí. Vou fazer de novo a afirmação. Somos salvos por uma combinação de fé e obras. Fé no sacrifício de Jesus e obras de obediência aos mandamentos. Conseguiram responder? Próxima afirmação. Somos salvos unicamente pela fé, mas a obediência aos mandamentos melhora a nossa imagem diante de Deus. Entenderam? Mais uma vez. Somos salvos unicamente pela fé, mas a obediência aos mandamentos melhora a nossa imagem diante de Deus. Verdadeiro ou falso? Marca aí. Terceira afirmação. A salvação é pela fé, mas para garanti-la, temos que viver de modo digno diante de Deus. Verdadeira ou falso? A salvação é pela fé, mas para garanti-la, temos que viver de acordo ou de modo digno diante de Deus. Vai agora a quarta afirmação. Ninguém pode ter a certeza da salvação, enquanto seu caráter apresentar falhas e debilidades. Falsa ou verdadeira? De novo, ninguém pode ter a certeza da salvação, enquanto seu caráter apresentar falhas e debilidades. Agora a quinta. Somente Jesus pode resolver o problema dos nossos pecados. Mas a solução para os pecados presentes é uma vida de obediência e santidade diante de Deus. Verdadeiro ou falso? Vamos lá, mais uma vez para você pegar. Somente Jesus pode resolver os problemas dos nossos pecados passados. Mas a solução para os pecados presentes é uma vida de obediência e santidade diante de Deus. Verdadeiro ou falso? E por fim, a sexta. Justificação é o que Deus faz por nós ao nos perdoar. Santificação é o que fazemos por Ele ao obedecermos os seus mandamentos. Verdadeiro ou falso? De novo, justificação é o que Deus fez por nós ao nos perdoar. Santificação é o que fazemos por Ele ao obedecermos os seus mandamentos. Verdadeiro ou falso? Conseguiram responder todas? Conseguiram pegar? Deixa eu fazer uma pergunta aqui então, vamos analisar. Estava aparecendo? Ok. Muito bem. Então está na tela, ficou mais fácil agora. Quantos aqui acham que teve 6 respostas verdadeiras? Todas eram verdadeiras. Levanta a mão. Ninguém? Teve um. Todas verdadeiras. Quantos aqui acham que 5 delas eram verdadeiras? Temos algumas mãos lá no fundo. Quantos acham que 4 eram verdadeiras? 4. Mais algumas mãos. Quantos acham que 3 eram verdadeiras? Mais alguns. Quantos acham que 2 eram verdadeiras? Aqui. Quantos acham que uma era verdadeira? Quantos acham que nenhuma era verdadeira? Todas falsas. Agora vamos ver quem acertou, quem tem a razão. Resposta para vocês é o seguinte, pessoal. Todas as afirmativas eram
falsas. Todas elas eram falsas. Todas, absolutamente todas, eram falsas. Interessante, né? Não tem nenhuma pegadinha aqui, é tudo bem tranquila, bem fácil. Mas confunde. A verdade é que existe muita dúvida sobre a salvação. Muita confusão sobre esse tema. E nessa noite a gente vai iniciar então esse estudo, para a gente compreender um pouquinho e talvez afinar um pouquinho mais a nossa visão sobre salvação. Muita gente tem a visão distorcida sobre o que é a salvação ou a obra da salvação. Como funciona a salvação? Queria que vocês abrissem a Bíblia para a gente iniciar a leitura de hoje em Filipenses 2, verso 12. Filipenses 2, verso 12. Filipenses, abra sua Bíblia aí. A gente vai ler alguns textos hoje, então fique bem atento. Filipenses 2, verso 12. Paulo vai dizer assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. E agora vem a frase interessante: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Esse texto é muito interessante. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Paulo aqui está dando um conselho, Paulo aqui está fazendo uma admoestação à igreja que vivia em Filipos. Queridos, vocês devem desenvolver a vossa salvação. Esse texto aqui, gente, ele tem uma verdade muito importante sobre a salvação. Algo fundamental que a gente precisa entender sobre a salvação. Mas esse texto também apresenta um risco que a gente tem que tomar cuidado. A verdade que esse texto tem, essa verdade central e importante sobre a salvação, é que a salvação não é algo estático, não é algo parado. A salvação não é um presente que a gente ganha e a gente guarda lá numa gaveta e deixa ficar empoeirando para o resto da vida. A salvação não é algo que a gente pega, experimenta e joga fora o resto, deixa ali, estragando. Salvação não é algo estático. Pelo contrário, a salvação, ela é um processo, é algo que necessita ser exercitado. Salvação é algo que está em movimento. Salvação é algo muito abrangente. Não tem a ver só com algo que aconteceu lá no passado. Salvação é algo que está em movimento. Essa é a grande verdade que esse texto apresenta. Salvação é algo que aconteceu de forma plena e perene lá no passado, mas que tem desdobramentos no hoje e que tem desdobramentos no futuro também. Então nós poderíamos dizer que a salvação, ela acontece no passado, tem desdobramentos no nosso presente, e no amanhã, no futuro, ela também tem desdobramentos. Pode colocar para a gente a imagem? Acho que sumiu aqui, o nosso passador não está funcionando. No passado, nós chamamos de justificação. Foi algo oferecido por Jesus, foi algo feito por Jesus na cruz, operado em nosso favor na cruz. No presente, nós chamamos de santificação. É algo que acontece agora, que envolve a nossa vida, o nosso viver. E no futuro, nós chamamos de glorificação, é uma promessa, algo que vai acontecer no futuro, por ocasião da volta de Jesus. Ou seja, é algo abrangente, que foi realizado no passado, mas que tem influência, desdobramentos hoje e que vai ter também no futuro. Algo dinâmico que está em movimento. Essa é a verdade importante sobre a salvação que tem nesse texto. Mas existe um risco aí, nesse texto também. A palavra desenvolver ou desenvolver, ela dá a ideia de que essa salvação ela foi realizada parcialmente no passado, pode dar a ideia, e de que hoje ela precisa ser completada. Dá a ideia de que lá no passado Jesus fez algo importante,
mas que hoje nós temos também algo a completar, a adicionar a essa salvação. E isso pode ser muito perigoso. Basta você ler o verso 12 e você vai ver que Paulo não está apoiando isso de jeito nenhum. A salvação não é um tipo de equação que muitos, na verdade, entendem assim, como a imagem. Jesus fez algo lá no passado, agora eu tenho que fazer a minha parte hoje. A soma do que Jesus fez no passado e do que eu estou fazendo agora resultam na salvação. Não é uma equação, não é isso. Salvação, na verdade, é algo que foi completamente realizado no passado, justificação, mas que hoje tem desdobramentos e vai ter no futuro também. Inclusive, em nenhum momento nós fazemos algo, nós temos uma parte a completar aquilo que já foi feito por Jesus na cruz. Tanto no passado a justificação é Jesus quem faz, quanto no presente a santificação é Jesus quem opera, quanto no futuro a glorificação também é Jesus que faz. Tudo é feito por Jesus, tudo é operado por Jesus. Não há nada que nós possamos acrescentar, não há nada que a gente possa, de alguma forma, completar. É algo que foi feito 100% e que hoje se desdobra de algumas formas na minha vida e que no futuro vai se desdobrar quando Jesus voltar, de uma forma plena. Paulo mesmo vai dizer ali no verso 13, se você observar, logo na sequência do verso 12, né? Porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Tudo é obra de Deus, tudo é Deus que faz. Mas sim, é algo em movimento, é algo que tem efeito hoje, que tem desdobramentos na nossa vida, que tem resultados e que no futuro vai ter também desdobramentos quando Jesus voltar. Hoje a gente vai falar, para iniciar essa conversa, sobre justificação, que é esse primeiro elemento da salvação. Aquilo que aconteceu no passado. Justificação, essa é a palavrinha que a gente vai conversar hoje. Na próxima quarta a gente vai falar sobre santificação e na última quarta nós vamos falar sobre glorificação. E vamos entender bem esse movimento da salvação. Justificação. O que significa a palavra justificação? Essa é uma palavra que Paulo usa muito nos seus escritos. Paulo tirou essa palavra da linguagem jurídica. Alguns estudiosos dizem que Paulo tinha formação nessa área, era um advogado, conhecia de leis. Quando ele foi preso, ele conseguiu se defender diante dos advogados que foram trazidos pelos líderes judaicos, diante de Festo. Paulo tinha conhecimento jurídico e ele usava muito essa palavrinha, justificação. Eu fui buscar aqui uma definição do que seria justificação no nosso dicionário para esclarecer um pouquinho essa palavra. Justificação, preste atenção, é o conjunto de argumentos e provas apresentados em favor de alguém diante de um tribunal. Então é uma linguagem 100% jurídica. Alguém leva provas para defender alguém diante de um juiz, diante de um tribunal. É algo que justifica ou que serve para justificar e inocentar um réu. É alguma prova contundente que serve para justificar ou inocentar um réu. E por fim, a gente acrescenta uma terceira afirmação, é o ato de declarar justo e inocente alguém, ou melhor, um réu, de uma forma satisfatória, sem restar dúvida. É justo, é inocente, esse aqui que vocês estão acusando, o réu. Não fica dúvidas, absolvido, 100% inocente. Isso é justificação. Isso foi realizado no passado. O texto que apresenta essa frase, bem claro e mais claro, é Romanos 5, verso 1. Abra a tua Bíblia aí. Romanos 5, versículo 1. Aqui Paulo usa
essa expressão. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Acompanhe comigo. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto aqui é muito interessante. Eu fico imaginando assim uma cena de juízo. O texto diz assim que nós somos justificados, ou melhor, justificados, temos paz com Deus. Então eu fico imaginando assim um tribunal, Deus ali no tribunal, eu como réu diante de Deus, eu estou devendo, eu tenho culpa, eu estou sendo julgado, e o juiz me declara inocente. O juiz me declara, eu não tenho culpa, eu não sou culpado por aquele crime. Inocente, você é inocente, temos paz com Deus. E isso mediante Jesus. Jesus é o advogado que trouxe provas contundentes, que trouxe algo que fez o juiz olhar para mim e dizer assim: você é inocente, você não é culpado, está resolvido o teu problema, vai para casa. Justificados, pois, com Deus, temos paz por meio de Jesus. Essa é a cena que Paulo apresenta para a gente aqui. Quem justifica é Jesus. Ele tem algo especial que faz Deus olhar para nós e dizer: você é inocente, você não é culpado. Do que nós fomos absolvidos? O que nos absolve? Veja, aí no capítulo 5 de Romanos, no versículo 12, Paulo tem uma outra afirmação. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A Bíblia de capa a capa vai falar sobre o pecado, vai mostrar como nós somos escravos do pecado, vai falar a dura realidade de que todo ser humano, por mais bonzinho que pareça, por mais justo que pareça diante dos olhos das pessoas, por mais assim, bom, eu nunca fiz nada de errado, eu sou uma pessoa que ajuda os outros, sou uma pessoa que nunca, sabe, não tem nenhum crime contra mim, não tem nada, por mais que a pessoa pense que ela é boazinha, a Bíblia vai dizer assim: todos são pecadores, todos estão destituídos da glória de Deus, todos carecem de Deus, todo mundo, a morte passou a todos, porque o pecado passou a todos. Começou lá com Adão e Eva e passou por toda a humanidade, não tem ninguém justo. Olha o que Paulo vai dizer no capítulo 3, uma página antes, do versículo 10 até o versículo 18, olha como Paulo pinta a minha imagem, a sua imagem. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urge engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca deles está cheia de maldição e de amargura, são os pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos, não há justo nenhum sobre a terra. Essa é a nossa dura realidade, é a nossa natureza. Davi disse lá em Salmo 51, verso 5, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Existe algo em nós que nos leva, até as nossas boas intenções estão cheias de pecado. Até quando a gente faz o bem, está cheio de orgulho, está cheio de desejo de aparecer, está cheio de desejo de obter aplauso dos outros. Até o bem que a gente faz está manchado. A Bíblia diz aqui de veneno. Essa é uma dura realidade. Todo mundo carece da glória de Deus. É mais ou menos assim. Diz que uma vez, na beira de um rio ali, tinha um escorpião, e ele estava
querendo atravessar o rio. Mas o escorpião, ele não conseguia nadar, ele não sabia nadar. E ele ficou ali pensando, como é que eu vou atravessar esse rio, de que jeito? De repente ele viu assim, um pouco distante dele, ali, alguns passos, um sapo se preparando para começar a travessia do rio também. Sapo, como a gente sabe, é nadador profissional, né? Medalhista aí de ouro. E o sapo estava ali se preparando. O escorpião olhou e disse, agora é a minha oportunidade, se eu não pedir ajuda para esse sapo, eu não vou conseguir atravessar. Ele olha para o sapo e diz, ô sapo, é o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta para você, eu estou querendo atravessar aqui o rio, não consigo, eu não sei nadar, e eu estou aqui torcendo para alguém que possa me ajudar, você não pode me ajudar a atravessar o rio? Eu posso subir aí na sua garupa, né, e você me leva, eu sou leve, você nem vai sentir diferença, pode ser, sapo? O sapo olha para o escorpião e diz assim, você está louco? Eu? Deixar você ir nas minhas costas? Um escorpião? De jeito nenhum. Vai que lá na metade do rio você me ferroa, o veneno vai me paralisar, eu vou ficar ali paralisado e vou afundar, vou morrer afogado no rio. O escorpião olhou para o sapo e disse, não, sapo, o que você está falando, cara? Como assim? Você acha que eu sou doido fazer isso? Pensa comigo, se eu estiver na sua garupa, se eu picar você e você se afundar, quem vai afundar junto? Eu também vou morrer. Eu não sou doido de fazer isso. O sapo olhou assim e disse, o escorpião, ele não vai fazer isso, né? Não é doido, vai morrer junto. Tá bom, escorpião, sobe aí. O sapo começou a travessia, estava indo tudo tranquilo, tudo correndo bem, até a metade do rio, quando de repente, estava lá nadando feliz, ele sentiu uma agulhada nas costas. O escorpião tinha ferroado ele. De repente o veneno começou a passar pelas veias do sapo e começou a paralisar o corpo. O sapo começou a se esticar todo assim, não conseguia mais mexer os braços. E ele começou a afundar e ele ficou pensando, por que esse escorpião fez isso? Olhou para o escorpião e disse, só me responde por quê? O escorpião olhou para ele e disse assim, sapo, é minha natureza, não tem jeito. Escorpião, eu sou escorpião, é minha natureza. Mais ou menos assim, né? A gente tem uma natureza pecadora. A gente vive magoando o coração de Deus. A gente vive magoando o coração das pessoas que estão na nossa volta. A gente vive se ferindo. Todos os dias tropeçamos, caímos. Todos os dias sentimos o pecado escravizando a gente. Todos os dias acabamos fazendo mal para quem está na nossa volta. Às vezes pecamos por rebeldia, por um coração mau mesmo, que maquina fazer o outro sofrer. Às vezes não, às vezes a gente quer fazer o certo. Às vezes a gente deseja fazer o que é correto, está se esforçando, mas acaba errando. E às vezes a gente peca sem perceber, sem pensar, e fiz a burrada. A gente peca em pensamento, a gente peca por atos, de todas as formas. Como diz Paulo chegou a dizer o seguinte, desesperado, ou melhor, desventurado o homem que sou, desgraçado o homem que sou, quem vai me livrar desse corpo de morte? Aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero, faço isso. Tem algo que habita em mim, tem um pecado que me leva a fazer o que é errado. Esse é o nosso problema. Esse é o nosso dilema. Veja, imagine que no céu tem uma lista, ou uma ficha criminal. Lá no céu tem uma ficha criminal, e nessa ficha criminal tem a tua foto, tem ali os teus dados, teu endereço, e todos os dias que você fala uma mentira, que você engana alguém, que você passa a perna no outro, que você fala uma palavra torta, que você tenta enganar Deus quando está sozinho, não tem ninguém vendo. Imagina que o anjo anota esses pecados aí. Ele está anotando. Agora, pensa comigo, qual é o tamanho dessa ficha lá no céu? Uma folhinha com 3, 4 pecadinhos? Como que é a tua ficha? Um livro com muitos pecados? Uma biblioteca cheia de livros? Como que é? Eu fico imaginando o meu livro.
eu fico imaginando o trabalho que eu dou para o meu anjo, anotar tudo isso. A ficha é pesada. Na verdade, nós temos uma ficha criminal dura, pesada contra nós. Se a gente aparecer diante de Deus e Deus mostrasse esse livro, eu tenho certeza que a gente ia ficar envergonhado. Senhor, é muito pecado que a gente acumula. O que Jesus fez diante disso? Para nos fazer justos diante de Deus. Vamos ler. Romanos 5, verso 18. Aí mesmo, a gente está lendo textos bem pertinhos aí. Romanos 5, verso 18, diz assim: pois assim como por uma ofensa vem o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Assim como a ofensa, né? Assim como o pecado, veio sobre todos os homens, por meio de lá no início, por um ato de justiça, algo que foi feito em nosso favor, veio a graça, veio a justificação sobre nós. Tem muitos textos que falam sobre esse ato de Jesus, mas o meu preferido, eu quero que vocês levem no coração também. Colossenses, capítulo 2, abram aí, verso 13, Colossenses 2, verso 13 e 14. Esse é o meu preferido. Que ato de justiça Jesus fez por nós. É o mais significativo, na minha opinião. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Vocês que estavam mortos pelas vossas transgressões, olha só, com um livro cheio de pecado que a gente tem no céu, não tem como escapar de um juízo. Vocês que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. De novo uma linguagem criminal, delitos. E o verso 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o aonde? Na cruz. Aqui Paulo usa a linguagem da ficha criminal. Esse escrito de dívida aí, escrito de dívida que aparece nesse texto, é justamente uma ficha criminal. Lá na época de Paulo, eles chamavam a ficha criminal de escrito de dívida. Você cometeu um erro contra o governo, contra o imperador, você cometeu um delito, a polícia vai te pegar e vai inaugurar uma ficha criminal, um escrito de dívida. Você vai ser julgado e aí vai ter ali a sentença. Em alguns casos morte, em outros casos prisão, em outros casos espancamento, em outros casos açoite, em outros casos morte de cruz. Está lá, escrito. Nós temos um escrito de dívida contra nós, por causa dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, da multidão das nossas imundícias. Existe um escrito de dívida. Mas o que Jesus fez com esse escrito de dívida na cruz? Jesus cancelou. E encravou ele aonde? Na cruz. Vocês lembram, gente, que quando Jesus estava lá na cruz, quando ele morreu, ele falou uma última palavra. Jesus olhou para o céu e ele falou uma palavra. Depois dessa palavra, ele rendeu o espírito e morreu. Lembra o que Jesus falou? Está consumado. No grego, a palavra consumado é tetelestai. Jesus olhou para o céu, tetelestai, e morreu. Essa palavra que Jesus usou na cruz é exatamente a palavra, exatamente a mesma palavra que lá, no contexto deles, quando alguém era condenado a pagar, 10 anos de prisão, depois que essa pessoa cumpria a pena,
Depois que essa pessoa passava pela sentença, o juiz pegava aquele escrito de dívida, riscava ele, e embaixo escrevia tetelestai, pago, quitado, resolvido. Foi exatamente isso que Jesus fez na cruz. Sabe, queridos, Jesus não morreu na cruz, numa cruz feita para Ele. Jesus não morreu numa cruz que fora feita para Ele. Os governantes da época, líderes religiosos, tentaram acusar Jesus fazendo acusações falsas. Pilatos, quando teve frente a frente com Jesus, não teve do que acusar Jesus. Ninguém conseguiu achar culpa em Jesus. Ele foi santo, perfeito, separado dos pecadores, viveu uma vida limpa, inteiramente justa. Mas naquela sexta-feira trágica, tinha um camarada lá chamado Barrabás, que representa eu e você. Barrabás, sim, era um criminoso da pior espécie, pecador, maldoso. E Barrabás estava lá preparado para morrer na cruz. A cruz era feita sob medida. Aquela cruz não foi feita para Jesus, foi feita para Barrabás. Mas naquela tarde, Barrabás foi solto e Jesus morreu no lugar de Barrabás. Lá em Isaías 53 diz que o castigo que estava sobre ele nos traz a paz. Jesus foi moído pelas nossas transgressões. Barrabás é eu e você. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Foi isso que Jesus fez. Ele foi lá e morreu por nós, em nosso lugar, tomou a nossa culpa e ele pagou. Alguém já pagou, alguém já quitou por você. É por isso que temos paz com Deus, porque fomos justificados por meio de Cristo Jesus. Amém? Sabe, queridos, quando Jesus morreu, Ele pagou todos os nossos pecados. Os pecados do passado, os pecados do presente e os pecados do futuro. Nós não podemos fazer nada, absolutamente nada, para nos justificar. Seria impossível, a nossa dívida é muito grande, como a gente vai pagar? Não tem como. E seria desnecessário, porque Cristo já pagou. Não temos nada a acrescentar. Ele fez tudo, absolutamente tudo. Jesus já fez tudo o que precisamos para a nossa salvação. Jesus já olhou para nós e disse assim: opa, já foi pago. Você é justo. É lógico. Nós só precisamos fazer uma coisa: aceitar esse presente. Por isso que a Bíblia chama de graça, porque é algo que nos é oferecido como um presente de alguém que nos ama muito. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A fé é o braço que recebe o presente e diz assim: eu quero, eu compreendo, eu entendo e eu aceito, eu quero. E aí temos paz com Deus. Amém? Entenda, queridos, para alguns é um pouco difícil de compreender, mas eu quero usar uma última ilustração para terminar. Imagine que você está com uma dívida no banco. Você deve para lojas, você deve para o banco, você deve para o governo, você deve para agiotas, você deve para todo mundo. Você tem R$1 milhão de dívida. Você pega o extrato da sua conta no banco e você tem R$1 milhão negativo na sua conta. Como pagar uma conta de R$1 milhão negativo? Todo dia os juros aumentam. Todo dia a conta fica maior. Você é um trabalhador que soa.
para conseguir um salário mínimo, 2 salários mínimos no final do mês. E você pensa assim, eu vou pagar essa conta. Eu vou pagar, eu vou trabalhar e vou pagar com o meu dinheiro. Aí você trabalha o mês inteiro, você pega lá o salário suado e vocês vão lá depositar para pagar um pouco da conta. E você deposita na tua conta que está 1 milhão negativo. O que acontece com aquele dinheiro que você coloca lá? Some. Simplesmente some. O juro que todo mês aparece a mais é maior do que o que você pode colocar lá. É inútil, não tem como. Não dá para pagar. Por mais que você dê duro, por mais que você batalhe, você soa, mas no final do mês você coloca o salário lá, e depois de você olhar o saldo para ver quanto baixou a dívida, tu vai ter uma frustração. Você vai dizer, não consigo, não dá, Senhor, não dá. Mas aí, um bilionário olha para você, compreende a tua história, se compadece de você e diz, quer saber, eu vou resolver o teu problema. Esse cara é tão rico que ele é bilionário. Não é milionário não, é bilionário. A conta dele no banco lá tem 10 bilhões, essa é a fortuna dele. Aí ele diz assim, eu vou te resolver o teu problema. Vamos aqui fundir as nossas 2 contas e unir os saldos. O que você acha? Topa? Você toparia? Toparia ou não? Me responde, toparia ou não? Oxe, meu Deus do céu, aleluia. O que acontece quando os 2 saldos se juntam? Os 10 bilhões engolem a dívida, e ainda sobram 9 bilhões, 999 milhões, e como é uma conta conjunta, o dinheiro também é seu, é uma fortuna, é uma riqueza. Se surgiu um outro camarada lembrando de uma dívida que eu esqueci de pagar, é fácil. Eu só preciso ir lá e sacar um pouquinho de dinheiro, pago a dívida. Pode surgir qualquer uma. Agora eu sou bilionário. É mais ou menos isso que Jesus nos oferece. É mais ou menos isso que Jesus nos oferece. Jesus tem uma conta milionária, bilionária, de crédito. E Ele se oferece para juntar a conta dele com a sua. Você vai parar de se frustrar. Qualquer coisa é só sacar da conta. E o problema está resolvido. Amém? Eu não conheço a tua história. Eu não sei exatamente o que te trouxe aqui nessa noite. Mas pode ser que você entrou aqui esmagado por uma vida de pecados. De fracassos atrás de fracassos. Pode ser que você entrou aqui se sentindo o último, dizendo, Senhor, não aguento mais. Eu não mereço. Quem sabe você entrou aqui se escondendo de Deus. Quem sabe você possa dizer assim, para mim não tem esperança. Eu não consigo vencer, não dá. Talvez você se sinta um fracassado na sua vida espiritual. Ou até alguém que Deus não aceita. Talvez você se sinta assim. Mas eu queria dizer para você nessa noite. Jesus nos salvou completamente. Amém? Tem bilhões da graça de Deus disponíveis. Tem muita graça. Tem uma fortuna de graça disponível para você. Você só precisa pela fé sacar dessa riqueza. Amém? É só isso. Eu queria deixar um último texto para você levar no seu coração essa noite. Romanos capítulo 8, verso 31, olha que lindo, diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu Filho único, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Não tem mais dívida, tem uma fortuna bilionária de graça. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu,
Ou antes, quem ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Como está escrito, verso 36, verso 37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Nada pode nos separar do amor de Deus, absolutamente nada. É uma fortuna que está à nossa disposição. Nós só precisamos, pelo braço da fé, sacar. Eu vou convidar a Isabela para cantar uma música para a gente nessa noite. É uma música muito bonita que fala sobre esse convite de Deus, de bebermos dessa graça, de irmos até Ele, receber dessa graça, receber desse amor. E esse Deus maravilhoso nessa noite te trouxe aqui porque Ele queria te dizer isso. Não importa quão fracassado você se sinta, quão pecador você se sinta, quão sem esperança você já tem em algum momento se sentido, porque eu já me senti assim, me sinto assim muitas vezes. Diante de Deus nós somos justos, basta pela fé eu sacar dessa riqueza imensa da graça. É minha, Ele me oferece. Nessa noite Jesus te oferece. A pergunta é: você vai aceitar? Você vai dizer: Jesus, eu quero, Senhor, eu quero me entregar, eu quero me jogar nos teus braços, eu quero, Senhor. Ouça a música, converse com Deus enquanto você estiver ouvindo essa música. Se você quiser ficar em pé, você pode ficar em pé. Se você quiser vir à frente, você pode vir. Não importa, o importante é que você agora abra o teu coração para Deus falar. Deixa Ele falar. Confessa os teus pecados e saca dessa graça. É sua, já foi provida, já está resolvido. Conversa com Deus, entrega a tua vida para Ele nesse momento. Ouça a música e deixa Deus falar contigo. Não saia daqui sem falar para Deus do teu desejo de aceitar essa graça, de aceitar esse sacrifício. Condenado eu andei, procurando meu destino, e sem rumo eu vaguei, como folha no caminho. Mas pelo sangue de Jesus, aleluia, fui achado, pela glória de sua cruz, sou feliz e perdoado. Não há limites para o Deus eterno, Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber esta graça, preciosa graça. Se somos filhos do Senhor e herdeiros de seu reino, morreremos para o mal e para o bem renasceremos. Nova vida de perdão, de poder e de vitória, reinaremos com Jesus para sempre em sua glória. Não há limites para o Deus eterno, Ele vai além para conceder sua graça,
preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber esta graça. Preciosa graça. Eu sei que Deus é por nós, Ele deu sua vida, pelo seu sangue nos libertou. Deus nos amou, deu-nos seu Filho, graça foi tudo que concedeu. Não há limites para o Deus eterno, Ele vai além para conceder sua graça. Preciosa graça. Graça simples assim, perdão se recebe, cante, se aceita e fim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Amém. Obrigado, Isabela. Deus seja louvado. Pode ficar em pé, nós vamos fazer uma oração agora, porque você pode sair dessa noite com o teu peito estufado, sabendo de que você é um filho aceito por Deus, um filho amado por Deus, que te oferece as riquezas da sua graça. Não importa como você está se sentindo, se a tua vida é cheia de vitórias ou cheia de fracassos, Deus ama você e Ele resolveu o problema. Amém? Temos paz com Deus, somos justificados mediante Jesus Cristo. Alcança essa promessa pela fé, saca dessa riqueza e paga as tuas dívidas. Está disponível, é para mim e para você. Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, porque às vezes a gente anda nesse mundo, Senhor, chutando as pedras por aí, cabeça baixa, se sentindo, Senhor, muitas vezes um filho muito rebelde. Às vezes a gente se sente, Senhor Deus, na nossa vida espiritual de altos e baixos, um fracasso, porque tentamos, lutamos, queremos melhorar, mas constantemente caímos, fracassamos, Senhor. Às vezes a gente pensa até que não tem chance, não tem mais jeito para nós. Quantos aqui, Senhor Deus, já pensaram em desistir de si mesmo? Eu não sei, mas Tu conhece o coração de cada um aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca desiste de nós. Obrigado porque um dia o Senhor veio para resolver esse problema, Pai. E lá na cruz do Calvário, o Senhor justo, santo e bom, nos viu ali, Senhor, prestes a sermos crucificados. A cruz foi feita para nós, nós merecemos, mas o Senhor nos deu vida e morreu por nós. Obrigado, Senhor, porque tudo o que precisava ser feito já foi feito. Nós só precisamos, com o nosso braço, receber esse presente. E nessa noite, Senhor, nos dá, por favor, a capacidade de aceitá-lo. Rompe o coração mais duro que tiver aqui, e que todos nós possamos nos jogar aos pés de Jesus, reconhecendo esse amor e se entregar completamente. Toma a nossa vida, meu Pai, em nome de Jesus. Nos faz sentir amados, vitoriosos, porque não estamos sozinhos, estamos com o nosso advogado, estamos com o Cordeiro, e Jesus já nos declarou justos, em nome de Jesus, amém.
Deus abençoe todos, que tenhamos um ótimo restante de semana. Sábado estaremos aqui novamente, às 10 horas, Escola Sabatina 15 para as 9. Que Deus abençoe a todos.